Muito bom dia a todos nesta manhã. Manhã da terça-feira, que Deus possa abençoá-los abundantemente. Pronto, eu estaria aqui falando do assunto. Muitos de nós ignoramos os sofrimentos. Sabe, se há sofrimento na nossa vida, é porque Deus Ele quer o melhor de nós. Na mensagem desta manhã, 1 de Pedro, capítulo 2, nos seus versículos 19 até 20, diz o seguinte: a palavra do Senhor: pois digno de louvor é o facto de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, não é sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso, mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Olha, amados, Deus aqui nos chama uma grande atenção de que pois digno de louvor o facto de alguém suportar a tristeza. Sabe, nós ao aceitarmos Jesus Cristo não significa que nós vamos viver absolutamente livre deste mundo. Por sermos boas pessoas, por sermos gentis, por sermos pessoas educadas, porque o mundo não está habituado com pessoas educadas, está habituado com pessoas não educadas, seja pessoas agressivas, não é? Então quando você recebe, nós ouvimos, porque o sofrimento de alguém suportar o tristeza sofrendo injustamente, porque nós às vezes sofremos injustamente, sabe? As pessoas começam a nos injuriar porque nós fizemos o bem, sabe? Você faz bem, mas as pessoas não querem esse bem. Vocês vão dizer: o bem que você faz não é suficiente para poder satisfazer as nossas vontades. É por isso que Deus ele fala aqui: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeres pecado e sois esbofeteados. Imaginemos se eu cometer pecado, cometer um crime e ser esbofeteado por isso, qual é o mérito que eu vou ter com isso? Nada. Mas se eu sofrer com Cristo Jesus, aceitar Jesus como meu único e bendito Salvador, sofrer com Ele, sabe, eu terei grandes bondades e grande bênção na minha vida. Daí aí que Deus está falando assim: uau, pois que mérito que há em ter suportar o sofrimento se cometeres pecado. Se você cometeres pecado, mas não, você foi pego em adultério, não é? Foi pego em adultério. Então significa que Deus, não é? Esse sofrimento, não é? É um mérito que você tem, mas não é um mérito com Cristo. Para ter mérito com Cristo, é você sofrer com Cristo. Sofrer e buscar as aflições, porque você tem sido afligido por causa do sofrimento de Cristo. Qual é esse sofrimento? Sabe, ele fala que quando os apóstolos sofriam, eram esbofeteados, havia um mérito. Qual é o mérito? O mérito da salvação, o mérito da justiça, sabe? E qual é o mérito que meu querido irmão vai poder obter aqui? Aí, voltando um pouquinho, sabe o que Deus fala? Pois digno de louvor é o facto de alguém suportar tristeza. Para você entender, vamos ver no versículo 20, nos últimos parágrafos, diz assim: por isso, mas se suportais sofrimento por sofrimento quando fazei o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, sabe? Só vamos suportar o louvor quando suportamos o mal, o sofrimento quando nós fizemos o bem. Isso é um louvor maior com Deus. Veja o que Jó passou. O sofrimento que ele passou é um sofrimento que vale a pena passar. Existe sofrimento que você está a passar que não vale a pena. Sofrimento de bruxaria. Você está a procurar, não tem sossego. Estão a sofrer em silêncio. Meu querido, talvez está a sofrer em silêncio. Você precisa entender que Deus, Ele quer o seu bem. Ele quer que você possa buscar a sua palavra, possa chamar a sua atenção. Sofrer com Cristo, ser injuriado, ser injustiçado por causa de Cristo, isso vale a pena. Mas sofrer por causa do namoro que não é aprovado diante de Deus, sofrer por isso e chegar até certo ponto de se matar, isso não é um mérito contra Deus, não é um mérito com Deus, mas um mérito, um louvor a Deus, é você se entregar a Deus.
Então que Deus possa te chamar. Que Deus possa te chamar em nome de Jesus. Amém? Muito bom dia a todos nesta manhã. Manhã da terça-feira. Que Deus possa abençoá-los abundantemente. Prontos, eu estaria aqui falando do assunto. Muitos de nós ignoramos os sofrimentos. Sabe, se há sofrimento na nossa vida é porque Deus Ele quer o melhor de nós. Na mensagem desta manhã, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 até 20, diz o seguinte, a palavra do Senhor: pois digno de louvor é o facto de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, não é sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso, mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Olha, amados, Deus aqui nos chama uma grande atenção de que, pois digno de louvor é o facto de alguém suportar a tristeza. Sabe, nós ao aceitarmos Jesus Cristo, significa que nós vamos viver absolutamente livre neste mundo. Por sermos boas pessoas, por sermos gentis, por sermos pessoas educadas, porque o mundo não está habituado com pessoas educadas, está habituado com pessoas não educadas, seja pessoas agressivas, não é? Então quando você recebe, quando nós ouvimos, porque o sofrimento de alguém suportar tristeza sofrendo injustamente, porque nós também sofremos injustamente, sabe? As pessoas começam a nos injuriar porque nós fizemos o bem, sabe? Você faz bem, mas as pessoas não querem esse bem. Você vai dizer, o bem que você faz não é suficiente para poder satisfazer as nossas vontades. Então, é por isso que Deus ele fala aqui, pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeres pecado e sois esbofeteados. Imaginemos se eu cometer pecado, cometer um crime e ser esbofeteado por isso. Qual é o mérito que eu vou ter com isso? Nada. Mas se eu sofrer com Cristo Jesus, aceitar Jesus como meu único e bendito Salvador, sofrer com Ele, sabe, eu terei grande bondade e grande bênção na minha vida. Então é aí que Deus está falando assim, uau, pois que mérito que há em ter suportar sofrimento se cometeres pecado. Se você cometeres pecado, mas não, você foi pego em adultério. Não é, foi pego em adultério. Então significa que Deus, não é esse sofrimento, não é um mérito que você tem, mas não é um mérito com Cristo. Para ter mérito com Cristo, é você sofrer com Cristo. Sofrer e buscar as aflições, porque você tem sido afligido por causa do sofrimento de Cristo. Qual é esse sofrimento? Sabe, ele fala que quando os apóstolos sofriam, eram esbofeteados, havia um mérito. Qual é o mérito? O mérito da salvação, o mérito da justiça, sabe? E qual é o mérito que meu querido irmão vai poder obter aqui? Aí, voltando um pouquinho, sabe, o que Deus fala, pois digno de louvor é o facto de alguém suportar tristeza. Para você entender, vamos ver no versículo 20, nos últimos parágrafos, diz assim, por isso, mas se suportar sofrimento por sofrimento quando fazei o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, sabe? Só vamos suportar o louvor quando suportamos o mal, o sofrimento quando nós fizemos o bem. Isso é um louvor maior com Deus. Veja o que Jó passou. O sofrimento que ele passou é um sofrimento que vale a pena passar. Existe sofrimento que as pessoas estão a passar que não vale a pena. Sofrimento de bruxaria. As pessoas estão a procurar, não tem sossego, estão a sofrer em silêncio. Meu querido irmão também está a sofrer em silêncio. Você precisa entender que Deus, Ele quer o seu bem. Ele quer que você possa buscar a sua palavra, possa chamar a sua atenção. Sofrer com Cristo, ser injuriado, ser injustiçado por causa de Cristo, isso vale a pena. Mas sofrer por causa do namoro, namoro que não é aprovado diante de Deus, sofrer por isso, e chegar até certo ponto de se matar, isso não é um mérito contra Deus, não é um mérito contra
Deus. Mas um mérito, um louvor a Deus é você se entregar a Deus. Então que Deus possa te chamar. Que Deus possa te chamar em nome de Jesus. Amém?